Resumo completo do Apocalipse. Por Lucas Banzoli. Resumir o Apocalipse é uma tarefa difícil. Talvez seja a coisa mais difícil que é possível escrever na vida. Por isso, o que se segue é apenas um resumo, e um texto mais elaborado sobre cada detalhe pode ser visto em meu livro A Igreja na Grande Tribulação, disponível para download do e-book gratuito e para compra em impresso, e também nos, até agora, 24 artigos sobre preterismo, que podem ser conferidos clicando aqui. Usarei estes artigos como referência quando for comentar resumidamente algo que merece uma análise mais aprofundada. Nestes casos, indicarei o artigo em questão com um clique aqui. Recomendo ainda entusiasticamente o site do Alon, A Grande Cidade, que possui dezenas de ótimos artigos sobre escatologia. Aqui tentarei fazer um resumo capítulo por capítulo, com ênfase aos versos mais polêmicos e importantes e ignorando os de menor relevância ou de mais simples entendimento. Ressalto, por fim, que o Apocalipse será melhor abordado, versículo por versículo, em minha obra, O Novo Testamento Comentado, que espero que seja publicado em breve. Apocalipse 1. O verso 1 inicia dizendo que Jesus iria mostrar aos seus servos as coisas que ocorreriam em breve. Alguns preteristas mal informados têm usado este verso como uma evidência de que a grande tribulação se limitava apenas a 70 depois de Cristo. Isso não apenas contraria o fato de que historicamente o livro foi escrito em 95 DC, clique aqui para conferir, mas também o próprio fato de que a volta de Jesus também é descrita como sendo, em breve, AP. 22:12, embora a maioria dos preteristas concorde que Jesus não voltou ainda. Como bem observou o apologista Alan Franco, a palavra aqui traduzida por breve também pode significar repentinamente, implicando somente que a volta de Jesus e a tribulação são acontecimentos rápidos, ao invés de longos processos. Clique aqui para conferir. No verso 9, João faz uma confissão. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, Apocalipse 1:09. Ele, enquanto escrevia o Apocalipse, não diz que estou na ilha de Patmos, mas sim que estava na ilha de Patmos. Isso significa, obviamente, que João já havia sido liberto da ilha de Patmos quando escreveu seu livro. Ele obteve as revelações enquanto ainda estava na ilha, mas as passou por escrito depois que já saiu dela. Isso fulmina com a tese preterista, que afirma que João escreveu seu livro enquanto ainda estava na ilha de Patmos, então os enviou dali às 7 igrejas antes de 70 DC, depois voltou a escrever e só terminou em 95 depois de Cristo. Este verso prova que todo o livro foi escrito depois de 95 DC, ou seja, quando João foi liberto, ao final do reinado de Domiciano. Sendo assim, o livro não pode retratar os acontecimentos de 70 DC, pois aborda um cenário futuro, e não passado. No verso 10, há uma polêmica sobre o dia do Senhor. No dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, Apocalipse 1:10. Sabatistas costumam dizer que o dia do Senhor neste versículo é o sábado, domingueiros costumam dizer que se trata do domingo, mas a verdade é que nesta ocasião não se referia nem ao sábado e nem ao domingo, mas sim ao dia escatológico conhecido em toda a Bíblia como o dia do Senhor, SF.1714, JL.115, M.518, EZ.33, 1TS.52, etc. Sempre relacionado à volta de Jesus. Em outras palavras, João não estava preocupado em dizer em qual dia recebeu as revelações, o que em si mesmo não faz sentido, já que nenhum profeta em toda a Bíblia jamais fez questão de ressaltar o dia da semana em que recebeu uma revelação, mas sim dizendo que se viu, em espírito, arrebatamento de sentidos, naquele dia escatológico da volta de Jesus, uma forma de dizer que viu todos os eventos relacionados ao último dia. O verso 19 também é requerido por alguns preteristas. Escreva, pois, as coisas que você viu,
tanto as presentes como as que estão por vir, Apocalipse 1h19. Para eles, as coisas presentes se referem à grande tribulação, e as por vir se referem à volta de Jesus. Esta interpretação falha, em primeiro lugar, em desconsiderar que um livro escrito em 95 DC não poderia ter descrito uma guerra ocorrida 25 anos antes como se fosse algo presente. Na verdade, as coisas presentes são as cartas às 7 igrejas, com mensagens de exortação, admoestação ou correção, e as por vir se referem à tribulação e volta de Jesus. O próprio Cristo ligou o final da tribulação com a sua segunda vinda, MT. 24, 29 e 30, de modo a tornar impossível e ilegítima uma interpretação que assegure que uma coisa, tribulação, ocorreu no século I, enquanto outra coisa, volta de Jesus, ocorre somente milênios mais tarde. Apocalipse 2. Começamos as cartas às 7 igrejas, e para resumir o conteúdo, podemos ver na tabela abaixo quais igrejas na Ásia permaneciam fiéis e quais já haviam apostatado. Igreja. Condição espiritual. Éfeso. Parcialmente fiel. Esmirna. Fiel. Pérgamo. Parcialmente fiel. Tiatira. Parcialmente fiel. Sardes. Infiel. Filadélfia. Fiel. Laodiceia. Infiel. Como vemos, a situação das igrejas locais ainda no século I DC já podia ser considerada alarmante. Daquelas 7 igrejas, apenas 2 só receberam elogios. 3 misturavam qualidades com certo nível de apostasia, e outras 2 estavam tão corrompidas ao ponto de poderem ser vomitadas da boca de Deus, 3h16. Isso mostra que o fato de uma igreja local ter sido fundada por um apóstolo ou discípulo de apóstolo não implica em uma incondicional fidelidade, como se fosse infalível e livre da possibilidade de apostasia. Muito pelo contrário. Roma era uma das comunidades cristãs locais da época. João não escreveu nenhuma carta à igreja de Roma, mas a história nos mostra que nos primeiros 2 séculos ela permaneceu relativamente fiel. A apostasia se iniciou, principalmente, a partir da paganização do cristianismo romano, como eu mostrei neste artigo. Certas igrejas locais já tinham caído em apostasia ainda no século I, mas a igreja de Roma, por puro orgulho e soberba, acredita que ela foi a única que não apostatou nem por um segundo ao longo destes 2000 anos, quando a história nos mostra que ela foi a mãe de todas as abominações da terra, AP. 17, 5. Apocalipse 3. No verso 10, temos o versículo preferido pelos pré-tribulacionistas. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 3h10. A parte que diz te guardarei da hora da provação é interpretada por eles como significando, vou te arrebatar secretamente ao céu, para não passar por nada disso. Um pouquinho de exegese, inteligência e bom senso líquida com esta interpretação estapafúrdia. O salmista Davi escreveu: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 34:17. Mesmo assim, a forma com a qual Deus livrou Davi e os demais justos de todas as épocas de suas tribulações não foi abduzindo-os ou os trazendo secretamente ao céu para escapar dos perigos da terra, ao contrário, foi permanecendo nela, embora protegido espiritualmente por Deus. Na oração do Pai Nosso, nós oramos: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6h13. Isso significa que esperamos deixar a terra para sermos livres do mal? É claro que não. A proteção do mal é aqui mesmo, na terra. Portanto, vemos que texto bíblico diz: Aplicação. Os justos clamam,
o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Salmos 34:17. Tanto Davi quanto os outros justos de seu tempo não foram arrebatados sem passarem por tribulações, mas foram protegidos por Deus em meio a elas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6:13. Nós não deixamos a terra quando oramos o Pai Nosso, mas somos protegidos por Deus dos poderes das trevas, mesmo continuando na terra. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. A igreja também permanece na terra, mas será protegida por Deus em meio às tribulações. Mais sobre isso é abordado em meu livro A Igreja na Grande Tribulação. Apocalipse 4. Embora desde o primeiro capítulo João trabalhe com alegorias, é a partir do capítulo 4 que a coisa começa a ficar bem mais simbólica, cheia de enigmas e mistérios, a serem desvendados por detrás da linguagem literal. Praticamente nada do que aparece daqui em diante pode ser tomado ao pé da letra, ou senão grandes confusões e desastres teológicos incorrerão necessariamente. É importante ressaltar que nós podemos saber até certo ponto de certeza sobre o significado de algumas destas alegorias, mas há outras em que nós podemos apenas trabalhar no campo das possibilidades, ou então assumir que não temos uma resposta adequada à questão, ao menos por enquanto. Os 4 seres viventes, 4:06, por exemplo, têm sido alvo de debate até hoje. Alguns pais da igreja, como Jerônimo, identificaram os 4 seres viventes como sendo os 4 evangelhos, sendo Mateus o anjo, Marcos o leão, Lucas o touro e João a águia. Este site apresenta as evidências bíblicas a este respeito de forma mais aprofundada. Outros têm sugerido que os 4 seres viventes são uma figura dos anjos, algo improvável, já que os anjos são claramente distinguidos dos 4 seres viventes em AP. 7:11. Outros ainda entendem que os 4 seres viventes tipificam a plenitude terrena de nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Particularmente, me sinto mais atraído pela primeira hipótese, mas admito que o debate a este respeito ainda está em aberto. João ainda nos fala dos 24 anciãos, 4:10. O número 24, na numerologia bíblica, é 12 mais 12. 12 é o número das tribos de Israel, e também é o número de apóstolos. Pode representar, por conseguinte, as 2 alianças, ou pactos, de Deus para com a humanidade, a antiga aliança, com Israel, e a nova, com a igreja. João fala também dos 7 Espíritos de Deus, 4:05, que também é simbólico e não pode ser de modo algum confundido com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Esses 7 Espíritos de Deus remetem a Isaías 11:1-2, que diz: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11:1-2. Aqui vemos que existe, 1. Um espírito de repouso sobre o tronco de Jessé. 2. Um espírito que dá sabedoria. 3. Um espírito que concede entendimento. 4. Um espírito que traz conselho. 5. Um espírito que atribui poder. 6. Um espírito que leva ao conhecimento. 7. Um espírito que traz temor ao Senhor. Podem ser resumidos como sendo as qualidades ou dons que Deus pode derramar sobre a nossa vida se formos obedientes a Ele. Apocalipse 5. Este capítulo começa com um relato interessante, um livro, presume-se que seja o livro da vida, selado, que só podia ser aberto por uma única pessoa, Jesus, 5:1-5. Só Jesus nos salva e nos dá o direito de termos nossos nomes escritos no livro da vida. O detalhe interessante é que ninguém mais era digno nem sequer de olhar para o livro, v3,
o que seria bem estranho se houvesse uma Mãe de Deus e Rainha do céu, imaculada desde a concepção e reinando junto com seu Filho no céu. Como ela não seria digna? Para João, ela não era. Mas não havia ninguém, nem no céu nem na terra nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito. Por que não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele? Apocalipse 5, 3, 4. Então Jesus, aqui representado alegoricamente como um cordeiro ensanguentado, recebe o livro, V7, e é adorado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes. Cada um dos 24 anciãos tinha nas mãos um incenso, que eram as orações dos santos, V8. Isso significa que cada oração de um servo de Deus temente ao Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Pacto, tem suas orações aqui na terra recebidas por Deus no céu. Deus não ignora nem despreza nenhuma oração de um servo dele. Apocalipse 6. Do capítulo 6 em diante seguem-se 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Cada uma delas tem um significado especial no contexto da grande tribulação. Irei aqui resumir o conteúdo deles, apresentado, como sempre, de forma alegórica, e seu significado. 7 selos. Alegoria. Significado. Primeiro selo. Cavalo branco determinado a vencer. Cavalo branco simboliza Cristo, 19h11. Antes do fim, o Evangelho seria pregado a toda a terra, MT. 24:14. O cavaleiro branco representa esse êxito na proclamação universal do Evangelho. Segundo selo. Cavaleiro vermelho trazendo a morte. Inicia a grande tribulação, tirando a paz na terra existente até então. Pode ser uma terceira guerra mundial, pois Jesus disse que essa tribulação seria a maior de toda a história, MT. 24:21. Terceiro selo. Cavaleiro preto com uma balança na mão. Fome na terra, que não danificaria o azeite e o vinho, V6, ou seja, de alguma forma a Igreja e Israel serão providos por ele neste estágio da tribulação. Quarto selo. Cavaleiro amarelo chamado morte, seguido pelo Hades. O amarelo representa a palidez dos corpos mortos, e o Hades, sepultura coletiva dos mortos, é para onde os que morressem na guerra iriam. Quinto selo. Almas gritando por vingança debaixo de um altar. No ritual da lei de Moisés, o sangue de um animal sacrificado era derramado sobre o altar, ex. 29:12. A figura de linguagem representa que cada servo de Deus que morreu martirizado pela fé em Jesus seria certamente vingado por ele. Sexto selo. Um grande terremoto, o sol fica escuro, e as estrelas caem na terra. Na morte de Jesus, ocorreu um grande terremoto, MT. 27:54, e o céu ficou completamente escuro por 3 horas, Mach. 15:33. As estrelas representam anjos, 1h20, estrelas caindo, portanto, representam anjos caídos. Jesus vencera o maligno, e agora este, não podendo mais entrar no confronto direto com o Filho de Deus, partiria para cima do seu povo escolhido, Igreja. Sétimo selo. Silêncio no céu por meia hora. As mulheres foram expulsas do céu por meia hora. Já é uma descrição do final da tribulação, quando Jesus voltará com todos os santos anjos, MT. 16:27, deixando o céu vazio e, portanto, em silêncio. Apocalipse 7. No início do capítulo vemos 4 anjos retendo os 4 ventos, sinal de destruição, até que os servos de Deus fossem selados. E é aqui que entra a polêmica figura dos 144.000, que se trata de mais uma simbologia numérica da Bíblia. O número 144 é 12x12. O número 12, na Bíblia, representa a plenitude. Aqui temos o 12 multiplicado por outro 12, e então por 1000.
Isso serve para enfatizar esta totalidade de salvos durante o tempo da grande tribulação. Quando João pergunta quem são eles, o anjo responde que estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. V 14. Em outras palavras, os 144.000 representam a totalidade da igreja que estará na grande tribulação e que será protegida espiritualmente por Deus em meio a ela. João vê aqui também um quadro futuro. O anjo lhe diz: eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 15, 17. Sabemos que este momento em que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, ocorre após a criação de novos céus e nova terra, ao término do milênio, 21h04. Também a linguagem sobre Deus fazer o seu tabernáculo entre os homens é pós-milenar, 21h03, bem como a linguagem sobre não ter mais sede ou calor, 22h05, o rio da água da vida, 22h01, e os serviços no santuário, 22h03. É tudo um quadro futuro. João visualiza momentaneamente os salvos depois da ressurreição. Apocalipse 8. Um anjo traz um incensário de ouro com as orações de todos os santos, orações essas que subiram para a presença de Deus. Versos 3 e 4, novamente indicando que as orações feitas pelos santos na terra sobem para a presença de Deus no céu. Veja ex. 2, 23. Assim começa a segunda fase, a das 7 trombetas. Esta parece ser a parte mais tensa da grande tribulação, pois no fim das contas todas as 7 trombetas têm um significado em comum: morte, desgraça e destruição. No entanto, mais uma vez, a ampla e rica simbologia apocalíptica nos impede de concluir precipitadamente que os cataclismos e pestes aqui descritos sejam em uma medida literal, ao pé da letra. Em todas as desgraças mencionadas, é-nos dito que essa destruição ocorreu em 1/3 daquilo que foi atingido. 1/3 do mar se transformou em sangue. V8. 1/3 da terra e das árvores são queimadas. V7. 1/3 das criaturas marinhas morrem. V9. 1/3 das embarcações são destruídas. V9. 1/3 das águas se tornam amargas. V11. E assim por diante. Embora não haja dúvidas quanto ao fato de esta parte do Apocalipse simbolizar a parte mais plena da grande tribulação, não há nada aqui que exija que este 1/3 seja literal. Ele provavelmente decorre do fato de que 1/3 dos anjos caíram, 12h04, ou seja, é um simbolismo que mostra que o diabo é o agente por detrás destas pestes, representado pela expressão 1/3. O verso 12 lança mais luz a esta concepção alegórica do 1/3 ao dizer que o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite, uma vez que é claramente alegórico. O sentido geral destas calamidades é expresso pelo som que a águia faz, ai, ao dizer. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Apocalipse 8h13. Apocalipse 9. O capítulo inicia dizendo que uma estrela, igual anjo, havia caído do céu sobre a terra, igual anjo caído, um demônio, e que a esta estrela foi dada a chave do abismo. V1. É provável que este abismo aqui descrito seja o mesmo Tártaro que Pedro mencionou em sua epístola, ao falar sobre os anjos caídos em prisão, 2p.24. Sabemos que os demônios em geral estão soltos, nos ares, F6:12, inclusive bramando ao nosso redor como um leão, 1p.58. Estes anjos caídos, que estão presos e não soltos, não se refere a estes demônios em geral,
mas especificamente aos anjos que se envolveram no pecado de Gênesis 6:4. Clique aqui para entender melhor, e aos quais Judas também faz menção em sua epístola. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas 1:6. Estes são os únicos anjos caídos que estão presos neste momento no Tártaro ou abismo. O nome do lugar onde eles estão presos não é relevante, uma vez que o Tártaro vem de uma concepção pagã que não tem nada a ver com a cristã, e que a expressão abismo apenas sugere um estado espiritual decaído. O que importa é a mensagem sobre eles estarem presos atualmente, e sobre saírem por ocasião da grande tribulação. O que este demônio, presumivelmente o Apolion, do V11, faz então é abrir este abismo, soltando dali todos os demônios que estavam presos até então, e estes demônios passam a atuar na tribulação, piorando ainda mais as coisas. Estes demônios são simbolizados na figura do gafanhoto, V3, que era usado no Antigo Testamento como uma figura de linguagem para o diabo, Miralitro.3:11. O texto diz que lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra, V3, ou seja, que o poder que estes anjos caídos e agora livres teriam agora seria o mesmo que os outros demônios têm hoje, os que estão livres. No entanto, Deus protege os 144.000, igual igreja, dos danos destes demônios, V4, de modo que apenas os que não foram selados é que sofrerão esta praga em particular. O verso 14 mostra 4 anjos, provavelmente anjos caídos, pois trazem a morte, V15, sendo soltos para matar 1/3 da humanidade. Estes 4 anjos são os mesmos 4 anjos do início do capítulo 7, que foram proibidos de causar a destruição até que os 144.000 fossem selados. Isso nos leva a crer que a igreja também não passará por esta destruição em específico, mas será preservada por Deus em meio à tragédia. O número de soldados que lutarão nesta guerra é de 200 milhões, V16. Este número é presumivelmente literal, uma vez que ele não faz parte da numerologia simbólica que a Bíblia costuma empregar para situações deste tipo. Nunca o exército romano teve 200 milhões de soldados, este era o número da população total na época de Jesus. Este número tão grande de soldados participando desta batalha na grande tribulação também nos ajuda a perceber que João não estava falando da guerra entre Jerusalém e Roma em 70 DC, que reuniu apenas alguns milhares de soldados, mas sim sobre uma guerra futura de proporções incomparavelmente maiores. Apocalipse 10. Este capítulo não apresenta muitas novidades, pois basicamente é apenas uma anunciação do que estava por vir em seguida, isto é, a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas. Talvez o mais interessante seja a prova bíblica da canção da Damares, tem sabor de mel. Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Apocalipse 10:9. Brincadeiras à parte, o sabor doce que ele sentiu em sua boca diz respeito à aparência de uma coisa boa e agradável, enquanto o sabor amargo em seu estômago relaciona-se com o conteúdo real deste sistema, essencialmente maligno, que traz sofrimento aos homens. Aqui pela primeira vez o sistema da besta começa a ser desvendado. Um falso sistema bonitinho na aparência, mas desastroso e maligno em realidade. Apocalipse 11. No verso 2, João afirma que os gentios pisariam na cidade santa durante 3 anos e meio, que é a segunda metade da grande tribulação, o que significa que nesta segunda parte da guerra Israel será invadido. Note que Jerusalém é chamado de Cidade Santa em plena tribulação apocalíptica, o que contrasta fortemente com a teologia preterista, que situa Jerusalém como sendo a Babilônia do mal. Então aparece a figura das 2 testemunhas, que tragicamente têm sido interpretadas como sendo 2 pessoas, como Elias e Enoque,
quando na verdade se trata de uma figura da Igreja e de Israel. Uma das testemunhas é comparada com a oliveira, e a outra com o candelabro. V4. A oliveira é uma representação de Israel, veja RM.11.2.24, e o candelabro é uma representação da Igreja, veja P.12.20. Isso significa que, mesmo durante toda a grande tribulação, a Igreja e Israel estarão testemunhando de Deus aqui na terra, AP.12.17. Paulo nos fala que nos últimos dias haverá um avivamento em Israel de modo que a plenitude dos israelitas será salva, RM.11.2.26. Além da pregação aqui na terra, João sinaliza também, de forma alegórica, os sinais que acompanhariam os que creem, V6, e então diz que a besta os mataria, V7, que é uma figura da Igreja e Israel tendo muitos mártires neste período da tribulação. Isso é reprisado em 13h10. Os seguidores do sistema da besta festejarão estas mortes. V10. Por fim, o candelabro e a oliveira são arrebatados ao céu diante dos descrentes. V12, simbolizando o arrebatamento da Igreja e de Israel ao final da grande tribulação. Em seguida, vem o toque da última trombeta, que ocorre no mesmo momento da ressurreição e do arrebatamento dos santos ao final da grande tribulação, 1:15:52. Ela anuncia que então o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre, V15. Este é o momento em que Jesus começa a reinar, V17, aqui na terra, no milênio. João então abre um parêntese no livro para tratar de outros acontecimentos que ocorreram antes deste tempo. Apocalipse 12. Apocalipse 12 é um dos capítulos mais controversos, pois é utilizado pelos católicos para colocar Maria no Apocalipse como sendo a mulher vestida do sol, V1. Entretanto, como eu já mostrei em outro artigo, os pais da Igreja entenderam este capítulo como se tratando da Igreja, e não de Maria em particular. Clique aqui para conferir. A minha interpretação deste versículo é que a mulher aqui representa Israel. É fácil descobrir isso. O verso 1 diz: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse 12h01. Onde mais achamos um relato do sol, lua e 12 estrelas? É somente em Gênesis 37:9, que diz: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37:9. As 12 estrelas, portanto, representam as 12 tribos de Israel. Em Gênesis 37:9 é mencionado apenas 11 estrelas porque não inclui o próprio José, que está incluído em Apocalipse 12h01. O verso 2 diz que a mulher, Israel, estava grávida do Messias, V5, que de fato provém de Israel. O relato prossegue mostrando a luta entre Satanás e Miguel por ocasião da queda, que é uma das poucas passagens bíblicas que nos dão alguma informação acerca disso. O dragão, Satanás, atrai 1/3 dos anjos rebeldes e é atirado para a terra, onde viria a pelejar contra o Messias no momento em que ele nascesse, V4. De fato, foi isso que Satanás tentou fazer quando Jesus nasceu, por meio de Herodes, que mandou matar todos os bebês de 2 anos para baixo, MT.2:16. O relato prossegue mostrando a ascensão de Cristo, V5, e a fuga da mulher para o deserto. O deserto aqui representa um local de refúgio espiritual. A perseguição do dragão contra a mulher se manifesta até hoje. Basta ver a quantidade gigantesca de antissemitas que existe em nosso mundo, mesmo quando este antissemitismo vem mascarado sob a forma de antisionismo. Ninguém foi tão perseguido na história quanto o povo judeu. Não foi por acaso que Hitler considerava os judeus particularmente como uma raça sub-humana que tinha que ser exterminada a qualquer custo, e que resultou no massacre de 6 milhões deles. O relato bíblico prossegue dizendo que Deus continua ajudando Israel, versos 14 e 16,
confirmando Paulo quando disse que Deus não rejeitou o seu povo, Israel, em Romanos 11:2. Paulo chama Israel de povo de Deus e diz que ele não o rejeitou, e é somente isso que explica o porquê que Israel ainda não foi tirado do mapa, mesmo com tanta perseguição que já sofreu até hoje. Mas o diabo também tem um outro inimigo além de Israel. Além de guerrear contra a mulher, Israel, ele também luta contra os seus descendentes. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, Apocalipse 12:17. Quem são os descendentes de Israel? Obviamente, os descendentes de Israel não podem ser o próprio Israel. Tem que ser outra coisa. Biblicamente, a resposta é simples, a igreja. A igreja é chamada de o Israel de Deus, GL.6:16, que é a descendência espiritual de Abraão, GL.3:7, os filhos da promessa, GL.4:28. E para deixar claro que esta igreja não é uma instituição religiosa de placa A ou B, João a define como sendo os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, V17, ou seja, os verdadeiros cristãos. Portanto, aqui mais uma vez vemos que tanto Israel quanto a igreja estão na mira do dragão e que ele perseguirá ambos na grande tribulação. Apocalipse 13. Este é um capítulo crucial para a identificação da besta, junto com o capítulo 17. O verso 1 diz: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia, Apocalipse 13:1. Estas 7 cabeças são: primeiro Egito, segundo Síria, terceiro Babilônia, quarto Medo Persa, quinto Grécia, sexto Roma, sétimo Império da Besta na Grande Tribulação. Eu não vou abordar aqui as razões pelas quais estas são as 7 cabeças, porque farei isso ao comentar o capítulo 17, que trata sobre as cabeças de uma forma mais aprofundada. Por enquanto, basta ter em mente seus nomes. As 10 coroas, por sua vez, são 10 reis que ainda não receberam reino, 17:12, os quais eu também deixarei para comentar mais adiante neste estudo. Então João começa a descrever a besta, dizendo: A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, Apocalipse 13:2. Mais uma vez, é-nos dito que a besta é algo com boa aparência, mas com um conteúdo altamente maligno. Essa besta é o comunismo, e eu escrevi sobre isso neste artigo. Resumidamente, algumas das razões que nos levam a isso são: primeiro, Paulo diz que o anticristo, líder do sistema da besta, seria alguém que se opunha a tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, 2ts.24. Ou seja, ele não pode ser um imperador romano do primeiro século, que adorava os deuses romanos embora ele mesmo também fosse adorado, e também não pode ser um cristão, rabino ou religioso do futuro, mas tem que ser alguém que se opõe a todas as formas de culto e adoração religiosas, ou seja, um sistema essencialmente ateísta, o que o comunismo sempre foi. Marx mesmo disse, o comunismo começa onde começa o ateísmo. Segundo, este sistema é o responsável por uma imensa quantidade de mortes, especialmente de cristãos, e os regimes socialistas foram os que mais massacraram, fuzilaram e exterminaram pessoas em toda a história. O nazismo de Hitler é fichinha comparado ao comunismo. Enquanto Hitler matou 6 milhões de judeus, os comunistas assassinaram mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo, sem falar no estupro de mais de 5 milhões de mulheres. Os dados são expostos no Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão, que é uma obra coletiva de professores e pesquisadores universitários europeus.
O livro foi editado por Stéphane Courtois, diretor de pesquisas do Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, e seu lançamento ocorreu por ocasião dos 80 anos da Revolução Russa. De lá para cá os comunistas já mataram muito mais, mas os dados coletados até aquele momento mostravam. Item 20 milhões de mortos na União Soviética. Item 65 milhões de mortos na República Popular da China. Item 1 milhão de mortos no Vietnã. Item 2 milhões de mortos na Coreia do Norte. Item 2 milhões de mortos no Camboja. Item 1 milhão de mortos nos estados comunistas do leste europeu. Item 150 mil mortos na América Latina. Item 1,7 milhões de mortos na África. Item 1,5 milhões de mortos no Afeganistão. Item 10 mil mortes resultantes das ações do movimento internacional comunista e de partidos comunistas fora do poder. Terceiro, o comunismo foi também o sistema político que mais perseguiu e assassinou cristãos em toda a história. Se por um lado a Igreja Romana, besta que sobe da terra, assassinou 5 milhões de cristãos na Idade Média, por outro lado o comunismo, besta que sobe do mar, assassinou mais de 100 milhões, sendo boa parte deste quantitativo de cristãos. Quarto, foi também o regime que mais caçou e torturou religiosos em toda a história. O pastor Richard Wurmbrand escreveu sobre os horrores das torturas dos comunistas nos campos de concentração em seu livro Torturado por Amor a Cristo, onde mostra que os comunas tinham um prazer especial em torturar os religiosos especificamente, cumprindo sua cartilha ateísta. Quinto, o comunismo foi também o regime que mais queimou e destruiu igrejas em toda a história, porque isto era tomado como obrigação do Estado para eles. Os comunistas destruíram completamente 41 mil das 48 mil igrejas existentes na Rússia entre 1917 e 1969. Pastores e padres foram assassinados no altar e no púlpito, e os símbolos religiosos foram completamente retirados da vida pública e privada. Sexto, João diz que esta besta parecia ter sofrido uma ferida mortal, mas foi curada. Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Apocalipse 13, 1-3. Com a queda do Muro de Berlim, em 3 de outubro de 1990, o mundo assistia aliviado àquilo que esperava ser o golpe mortal no comunismo. Alguns até hoje pensam que o comunismo está morto. Tão ingênuos que é de dar pena. O fracasso na União Soviética e a queda do Muro de Berlim representaram de fato uma ferida de morte no comunismo, mas os comunistas não desistiram. Eles temporariamente abandonaram a guerra com tanques e navios e apostaram alto na guerra cultural, naquilo que é conhecido como marxismo cultural, e hoje detém o governo de muitos países e tem suas ideologias sendo livremente disseminadas nas escolas públicas, sendo infundidas na cabeça dos alunos como uma verdade absoluta. Essa é realmente uma ferida mortal que foi curada. A outra evidência forte de que o comunismo é a besta está no próprio contexto da marca da besta, que diz: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Você não precisa ter muito estudo político para saber que esse regime de regulação econômica nada mais é senão o comunismo. Comunismo significa Estado máximo, em contraste com o liberalismo econômico de livre mercado e de livre iniciativa, que apregou o Estado mínimo. Quanto mais próximo do comunismo, maior é o intervencionismo estatal, que é o dedo do Estado se metendo na economia. Consequentemente, menor é a liberdade do indivíduo para comprar e vender.
Essa parece ser exatamente a descrição apocalíptica de João, em que há fortes restrições estatais em relação à compra e venda, característica bastante típica do comunismo. Mais uma vez, ressaltamos que nada disso ocorreu no século I. Não há registros históricos de que alguém não pôde comprar ou vender algo por não receber uma marca no corpo. Isso está para o futuro. Em Apocalipse 13, também temos notícia de que aqueles santos que os pré-tribulacionistas afirmam que já estavam arrebatados no céu numa vinda secreta de Jesus, tão secreta que nem a Bíblia ficou sabendo, seriam perseguidos, levados a cativeiro e mortos. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, Apocalipse 13h10. Então João vê outra besta, com outro significado, dizendo: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, Apocalipse 13:11-12. Essa segunda besta é o papado, e falaremos mais sobre isso quando entrarmos no capítulo 17. Haverá uma união temporária entre a Igreja Romana e o sistema comunista da nova ordem mundial, e já vemos a Igreja cada vez mais pendendo para o lado dos comunistas. A CNBB é praticamente um quartel-general do marxismo e o próprio Papa Francisco tem se envolvido com teólogos da libertação e se pronunciado diversas vezes de forma pró-esquerdismo. Em Apocalipse 17h16 vemos que essa união será desfeita posteriormente, e o sistema comunista da besta prevalecerá sobre o papado e o destruirá. O interessante é que no verso 14 é dito que essa segunda besta fará uma imagem de esculturar em honra à primeira besta. Quem é que está sempre acostumado a fazer imagens de escultura? Você já sabe a resposta. Os evangélicos não têm o costume de cultuar imagens, e portanto em teoria estão isentos desta possibilidade. Mas há certa religião que se diz cristã e está repleta de imagens, e os fiéis se prostram diante delas e as cultuam se tão somente os clérigos e autoridades religiosas lhes disserem para fazer isso. Assim fica fácil saber de quem se trata. Sobre o número 666, ele se aplicará de alguma forma a este sistema da besta. É lógico que, uma vez que estes acontecimentos estão no futuro, será inútil especular aqui sobre a quem ou o que isso se aplica. Pode ser que o sistema da besta tenha um nome que faça alusão ao 666, ou que a soma das letras do seu nome dê 666. Mas como isso ainda não aconteceu, é melhor fazermos como Irineu de Lyon, 130-202 DC, um bispo do século II que viveu há apenas 2 gerações de João, autor do Apocalipse, e que disse: Então é mais acertado e menos danoso esperar o cumprimento da profecia do que ficar fazendo adivinhações ou predições acerca dos possíveis nomes que este anticristo possa ter, já que se pode encontrar muitos nomes que possam conter o número mencionado. E a mesma interrogação seguirá sem resolução. Porém, agora ele indica o número do nome, para que quando este homem venha possamos precaver-nos, estando alertas a respeito de quem ele é. 2. Se essa marca na mão é um chip ou não, também não é possível saber ao certo. Se o Apocalipse fosse hoje, é claro que seria um chip. Mas nós não sabemos como será a tecnologia de amanhã. Pode ser que daqui a algumas décadas ou séculos surja uma nova tecnologia muito mais avançada do que o chip, e que ela seja usada na implantação da marca da besta. Por isso é precipitado dizer que é com certeza um chip. O que podemos dizer é que, quando isso acontecer, todos os cristãos conscientes da palavra de Deus saberão identificar e discernir a marca. Apocalipse 14. No verso 4 vemos um verso que é de vez em quando usado pelos papistas na defesa do celibato obrigatório do clero, que é o seguinte: Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá.
foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 14:04. No entanto, é preciso ser muito descarado para usar este versículo na defesa do celibato obrigatório, pois esses que não se contaminaram com mulheres são os mesmos 144.000, v1, que já vimos que representam toda a igreja. Não são 144.000 pessoas, literalmente. Será que todos os cristãos de todas as eras eram celibatários? É óbvio que não. O sentido do texto é mais uma vez figurado, assim como todo o resto do Apocalipse. Essa contaminação não se refere ao ato sexual, que dentro do casamento não é de modo algum considerado pecaminoso por Deus, mas sim uma referência à contaminação do pecado, este sim que pode fazer com que um crente perca a salvação. Segue a isso mais um prenúncio do juízo contra a Babilônia, versos 7 e 8, e então vem um verso que é ridiculamente tirado do contexto pelos imortalistas, numa vã tentativa de provar o tormento eterno pela Bíblia. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Apocalipse 14:10-11. Além de absurdamente tomar estes versos ao pé da letra, quando já vimos que o Apocalipse usa linguagem simbólica e figurada, eles não se dão conta que nem assim conseguem provar o tormento eterno por este versículo. Note que ele não diz que o tormento subiria para todo sempre, mas sim a fumaça do tormento. Comentando este texto, o mundialmente respeitado teólogo John Stott escreveu: o fogo mesmo é chamado de eterno e inextinguível, mas seria muito estranho se aquilo que nele fosse jogado se demonstrasse indestrutível. Esperaríamos o oposto, seria consumido para sempre, não atormentado para sempre. Segue-se que é o fumo, evidência de que o fogo efetuou seu trabalho, que sobe para todo sempre. AP. 14:11-3. Há um paralelo bíblico muito claro e interessante com este texto, que está em Isaías 34:9-10, que diz: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó, em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todos sempre ninguém passará por ela. Isaías 34:9-10. Aqui, mais uma vez é-nos dito enfaticamente que o fogo que cairia em Edom nem de dia nem de noite se apagaria, e que subiria para sempre a sua fumaça, de geração após geração. Note que esta é exatamente a mesma linguagem utilizada por João, que usava elementos e expressões bíblicas em seu livro. Mas por acaso há um fogo queimando em Edom até hoje? É claro que não. Edom foi destruído e os edomitas não existem mais. O fogo é eterno por ter efeitos eternos, e não por ser eterno em si mesmo, no processo. Em outras palavras, o que há aqui é uma destruição total, aniquilacionismo, que se evidencia através de uma fumaça eterna. Ao invés deste texto provar o tormento eterno, ele favorece muito mais o aniquilacionismo. Nem tampouco a parte que diz que eles não teriam descanso é uma prova de tormento eterno. Há duas interpretações possíveis para o termo. Ele pode estar dizendo que eles não terão descanso durante o período de seu tormento, que não é eterno, ou este descanso pode ser uma referência ao descanso eterno, vida eterna, uma vez que apenas 2 versos adiante vemos que a mesma palavra descanso é usada neste sentido, v. 13. Se este for o caso, o que o texto está dizendo é que eles não terão descanso, ou seja, não entrarão no descanso de Deus, que é a vida eterna, da qual estarão eternamente excluídos. Nos últimos versos do capítulo, há mais um prenúncio da segunda vinda e do juízo, versos 15 e 20. Apocalipse 15. O capítulo 15 é apenas uma introdução às 7 últimas pragas que estariam por vir. Vamos a elas. Apocalipse 16.
As 7 taças da ira de Deus são extremamente semelhantes às pragas oriundas das 7 trombetas do capítulo 8, de modo que nos leva a pensar que se referem aos mesmos acontecimentos, com leve variação. Mais uma vez vemos pragas, V2, mar se transformando em sangue, V3, pessoas morrendo queimadas, V9, trevas sobre a terra, V10, e assim por diante. Interessante é notar que em plena grande tribulação, quando a treta já está rolando solta, Jesus diz isso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 16:15. Ou seja, a volta de Jesus ao final da grande tribulação seria como um ladrão, o que fulmina a tese pré-tribulacionista que afirma que esta vinda como um ladrão se dá antes de toda a tribulação apocalíptica. No verso 13, é-nos dito que 3 espíritos imundos provêm do dragão, Satanás, da besta, sistema mundial comunista operante na tribulação, e do falso profeta, papado, e que estes espíritos fazem sinais miraculosos. Muita especulação tem sido feita sobre a identidade destes 3 falsos espíritos. Alguns têm sugerido que se trata de 3 grandes religiões que seriam influenciadas e levadas a aceitar o domínio do império da besta e do falso profeta enquanto temporariamente unidos. Eu me arrisco a dizer que possivelmente, mas longe de afirmá-lo dogmaticamente, se trata do islamismo, maior religião do mundo e a que mais cresce, do judaísmo, antes dos judeus serem traídos pelo anticristo, como previu o profeta Daniel, em DN.9, 27, e do cristianismo oficial, I. O cristianismo em sua forma legitimada pelo Estado, que concorda com os princípios anticristãos do sistema da besta, enquanto os legítimos cristãos estarão sendo perseguidos pelo Estado e se reunindo secretamente. Como os primeiros cristãos faziam. Todos eles juntos empregarão forte perseguição contra Israel e a Igreja, e ambos se tornando um só, uma vez que cada vez mais israelitas continuamente se converterão a Cristo e passarão a integrar a Igreja, e é dentro deste contexto que a 7ª e última taça é lançada ao ar, de onde vem Jesus para arrebatar sua Igreja. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo, está feito. Houve, então, relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Apocalipse 16:17 e 20. O anjo joga a última taça no ar, e então diz que está feito, porque é ali mesmo, nos ares, que Jesus volta, acabando com toda a tribulação na terra. 1 TS.4:17. O resto da linguagem é fortemente caracterizado por hipérboles, as nações se desmoronando, as ilhas fugindo e as montanhas desaparecendo representam a total e completa destruição da antiga ordem e dos ímpios que fazem parte deste sistema. O abalo causado por este acontecimento tão grandioso e impactante é comparado ao maior terremoto desde que o homem existe sobre a terra, V18. Apocalipse 17. Apocalipse 17 é o capítulo que identifica a Babilônia espiritual mais claramente. O verso 1 começa dizendo que ela é uma prostituta. A figura da prostituta na Bíblia, quando usada em sentido alegórico, está sempre relacionada à apostasia. É essa a razão pela qual nós nunca vemos o termo prostituta sendo usado na Bíblia para qualquer nação ímpia, mas apenas para Israel. Eis, os .610, Júnior 13, 27, MQ.17, Júnior 3, 8. A razão pela qual havia tantos povos ímpios, mas somente Israel era chamado de prostituta, é porque os outros povos não apostataram. Para haver apostasia é preciso renegar a fé, e ninguém renega algo que não estivesse dentro antes. A prostituição espiritual envolve sempre alguém que uma vez esteve na fé, mas depois se desviou dela.
Foi assim com Israel, por exemplo, nos tempos da Antiga Aliança, Júnior 3:8-10. Mas no Apocalipse não estamos mais na Antiga Aliança, mas na Nova Aliança, HB.12:24, 8h13, 8h08, 9h15, 2co.36. A prostituição, apostasia, aqui não se refere mais ao antigo Israel, que já havia tido o reino tirado deles e dado à igreja, no mesmo momento em que condenaram Jesus à morte, mt.21:2.43. A partir da morte e ressurreição de Jesus, inicia-se a era da igreja, e portanto, a uma igreja e não a Israel que se aplica a figura simbólica da prostituta. Mas não é só por isso que Israel não pode ser a prostituta do Apocalipse. Em meu artigo intitulado Por que Jerusalém não é a Babilônia do Apocalipse, eu listei uma série de evidências bíblicas que fulminam com a tese de que Jerusalém seja a Babilônia, como afirmam os preteristas. Este artigo até hoje não foi comentado nem refutado por preterista nenhum. As evidências são esmagadoras. Alguns contrastes que posso elencar aqui bem resumidamente são: a destruição da Babilônia é festejada por Deus e pelos santos, ap.18, 20-24, mas Israel nunca teve sua destruição como sinônimo de alegria ou festa, nem mesmo em seus tempos de maior pecado e apostasia. Ao contrário, a destruição de Israel é sempre sinônimo de enorme tristeza e lamentação, NA.179. A Babilônia era uma grande cidade que reinava na época de João sobre todos os reis da terra, 17h18. Mas Jerusalém era apenas uma cidade destruída pelos exércitos romanos e que há séculos já não exercia autoridade nenhuma sobre absolutamente ninguém. A destruição da Babilônia seria perpétua, 18, 21-23, mas, pouco depois do relato da destruição da Babilônia, Jerusalém aparece no Apocalipse como a cidade amada, muito bem viva e consolidada, 20h09. Após a destruição da Babilônia, que os preteristas afirmam que ocorreu em 70 DC, não haveria nunca mais nela o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta, dos artífices, do ruído de pedras de moinho, de noivos e noivas. Nem comércio, 18, 22, 23, mas em Israel há todas essas coisas até hoje. A Babilônia, até o momento de sua repentina destruição, estava sentada como rainha e dizia que nunca teria tristeza, 18h07. Jerusalém, no entanto, já havia sido saqueada e destruída várias vezes antes de 70 DC, quando o povo judeu foi deportado de Jerusalém e levado em cativeiro, passando por enorme tristeza e aflição. Jamais a descrição sobre nunca ter tido tristeza se aplicaria a ela, nem tampouco o fato de estar assentada como rainha, visto que em 70 DC Jerusalém não passava de mera província romana, sob o governo de reis romanos. A Babilônia é odiada por Deus, 18, 20-21, mas Deus ama Israel, mesmo quando Israel se desvia de Deus, mt.535. A condenação da Babilônia é para sempre, 18, 22, 23, mas a condenação de Jerusalém é temporária, havendo inúmeras promessas de retorno à terra, de restauração e de avivamento em Israel, ZC.14, 10-11. Et.16, 7, rm.11 2.26. A Babilônia nunca mais existiria, 18h21, mas Israel existe até hoje. A Babilônia seduziria todas as nações com sua feitiçaria, 18h23, mas Israel jamais teve uma influência tão grande sobre o mundo todo. No dia do Senhor, a Babilônia estaria destruída, 18h08, mas neste mesmo dia Jerusalém sairia vitoriosa, ZC.14, 1-15. Biblicamente, o enorme e gigantesco contraste entre Jerusalém e Babilônia elimina por completo qualquer resquício de possibilidade de que Jerusalém seja a Babilônia do Apocalipse, sendo necessário um enorme malabarismo mental e desonestidade intelectual para incluí-la neste rótulo, ou um enorme ódio ao povo judeu, como muitos têm hoje. A tese de que Jerusalém é a Babilônia do Apocalipse é uma tese fracassada que só engana incautos.
Mas se a Babilônia não é Israel, ela só pode se referir a uma igreja, visto que apenas com Israel e com a igreja é que Deus estabeleceu pactos, e, portanto, é somente a eles que pode se aplicar o termo prostituta. Já vimos que Israel, embora tenha cometido prostituição nos tempos do Antigo Testamento, está muito longe de ser a prostituta do Apocalipse, pela enorme quantidade de contrastes entre ambos. Então sobra uma igreja. Quem é ela? João nos dá mais pistas. Esta igreja apóstata se prostituiu com os reis da terra, v2. A Igreja Romana tanto se prostituiu com os reis da terra que tem um estado inteiro só deles, Estado do Vaticano. Qualquer leigo que faça uma introdução básica em história sabe que houve épocas em que a Igreja Romana tinha um poder tão grande que se sobressaía ao poder do Estado, chegando até a abrigar e a depor reis da terra, e a se unir com eles para seus propósitos mundanos. Essa descrição cai como uma luva na Igreja de Roma. Esta igreja apóstata está coberta de nomes blasfemos, v3. A Igreja Romana declara que o Papa é o vigário de Cristo e o sumo pontífice terreno. O termo vigário, literalmente, significa substituto, e o único legítimo substituto que Cristo nos deixou foi o Espírito Santo, João 14:16. E biblicamente, apenas Jesus é o nosso sumo pontífice, como provei neste artigo, altamente recomendado. Portanto, a Igreja Romana se coloca no lugar de Jesus e do Espírito Santo. Isso é uma enorme blasfêmia, e eu nem vou comentar aqui sobre os dogmas marianos que a colocam quase acima de Deus. Esta igreja apóstata está adornada com ouro, pérolas e pedras preciosas, v4. Eu nem preciso comentar isso. Qualquer infante sabe qual é a igreja mais rica do mundo, ao ponto de possuir um país inteiro. É a mesma que lucrou enormemente na Idade Média vendendo o perdão dos pecados através das indulgências. Esta igreja apóstata está embriagada com o sangue dos mártires, v6. Todo mundo sabe qual igreja no passado usou a Inquisição como um instrumento de perseguição, repressão, tortura e morte de quem não concordava com ela, levando a inúmeros martírios, dentre eles o de William Tyndale, João Hus, Giordano Bruno, Joana d'Arc, dentre muitos outros. O próprio Lutero só não foi assassinado também porque foi salvo pelo príncipe eleitor da Saxonia, Frederico III, que o sequestrou durante uma viagem e o protegeu em seu castelo. Esta igreja apóstata tem uma forte ligação com a cidade das Sete Colinas, v9, que reinava sobre todos os reis da terra no século I, v18, ou seja, Roma. Curiosamente, esta igreja apóstata se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, a mulher montada na besta, prostituta, identificada como sendo a Babilônia espiritual do Apocalipse, não é outra coisa senão a Igreja Católica Romana. Uma vez estando isso claro, a figura do falso profeta do Apocalipse, 16h13, 19h20, 20h10, é com toda a probabilidade o líder religioso deste falso sistema, ou seja, o Papa que reinará na época da Grande Tribulação. Não confunda o Papa com o Anticristo, pois o Anticristo é o líder político do sistema da besta, e não um líder religioso como o Papa. Apocalipse 17 fala também das 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças, como vimos, são os 7 grandes impérios do passado até o presente, sendo eles: primeiro Egito, segundo Síria, terceiro Babilônia, quarto Medo Persa, quinto Grécia, sexto Roma. Note que João afirma: são também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo, v10. Tenha em mente que João escreveu isso em 96 depois de Cristo. Na época, 5 já caíram, ou seja, do Egito até a Grécia. Um existe, ou seja, Roma. João escrevia justamente no auge do Império Romano.
Mas João também fala de um sétimo que ainda não surgiu, mas que quando surgisse duraria pouco tempo. Este é o império da besta em seus primeiros 3 anos e meio, um tempo extremamente curto se comparado com o tempo em que os outros reinaram. Este império da besta, cujo nome ainda não sabemos, será uma aliança entre nações e religiões. O anticristo fará uma aliança com os judeus e com a Babilônia, que inicialmente darão apoio à besta. Mas depois desta primeira metade da grande tribulação o anticristo mostrará a sua verdadeira face e romperá o acordo com os judeus, DN. 9:27, passando a persegui-los. Ele também desfará aliança com a Babilônia, e a destruirá completamente, v. 16. Neste momento, o império da besta é dissolvido, pois é fracionado. Então João nos fala sobre um outro império, o oitavo. A besta que era, e agora não é o oitavo rei. É um dos 7, e caminha para a perdição, Apocalipse 17:11. Por muito tempo eu tive problemas com este texto, porque este texto conforme a tradução da NVI, versão usada ao longo de todo este estudo, deixa entender pela expressão e agora não é, que a besta era algo que já existia antes do tempo de João e deixou de existir em seus dias, o agora em questão. Isso acabaria com a tese de que a besta é um sistema comunista. Mas ao conferir o original grego, vi que o agora não consta ali. Ao contrário, o texto somente diz: e, a, besta, ômicron, que, era, e, não, é, ele mesmo, o oitavo. O verso então pode ser simplesmente traduzido como: e a besta que era, e não é ela mesma o oitavo. Ou seja, João não estava falando em termos temporais, e se a besta existia ou não na época dele, mas sim que esta besta é aquela mesma que era e não é, fazendo alusão àquilo que ele já havia dito em 13:03. O texto que diz que a besta teve uma ferida de morte, e não é, mas que foi curada. Em outras palavras, ele não estava dizendo que a besta existia há um tempo remoto antes dele, depois deixou de existir no tempo dele e voltaria a existir no futuro, mas sim que a besta era aquela mesma que tinha morrido e revivido, em sua visão profética do capítulo 13. E o que corrobora e fortalece essa interpretação é o contexto, que diz que o 7º rei ainda não tinha surgido, e o 8º viria depois dele. Ora, se o 8º rei vem depois do 7º, e o 7º ainda não tinha chegado, então de fato era algo que estava no futuro, e não um sistema já vigente nos tempos de João. E João diz que a besta é um dos 7, porque de fato esse 8º império é somente uma continuação do 7º, após ele ser fracionado e ter a necessidade de se restaurar. É aí que aparece a figura dos 10 chifres, nas palavras de João. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta, Apocalipse 17:12-13. A expressão por uma hora é uma figura de linguagem que significa por pouco tempo. Isso se encaixa perfeitamente bem, dentro da tese de que isso faz referência aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Estes 10 reis são 10 nações, não podemos ainda saber quais são exatamente, mas presumivelmente serão países importantes, que darão apoio à besta, sistema comunista do governo mundial, em sua batalha contra os judeus e cristãos, v. 14. Graças ao apoio destes 10 reinos, a besta conseguirá destruir a prostituta. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus, Apocalipse 17:16-17. É justamente quando a besta se rebela contra a sua até então aliada, a prostituta, que ocorre a destruição da Babilônia, uma vez que a prostituta e a Babilônia representam a mesma coisa. Essa é a tônica de todo o capítulo seguinte. Apocalipse 18.
Este capítulo inteiro é uma comemoração à destruição da Babilônia. Ele como um todo demonstra de forma cabal que definitivamente não se trata de Jerusalém, como erroneamente afirmam os preteristas. Quem quiser ver meus comentários a este respeito, juntamente com um estudo mais completo sobre o porquê que Jerusalém não é a Babilônia, cuja tônica está justamente em torno deste capítulo, dirija-se a este artigo. Apocalipse 19. Após a destruição da Babilônia, há o reencontro entre Cristo e o seu povo, arrebatamento da igreja, descrito desta forma. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus, Apocalipse 19, 6, 9. Como vemos, o anúncio das bodas do Cordeiro ocorre somente em Apocalipse 19, depois de todas as tribulações apocalípticas, já que a grande tribulação termina no capítulo 18, com a queda da grande Babilônia. Se as bodas do Cordeiro são vindas, ou seja, estão próximas, em Apocalipse 19, depois da tribulação, é porque elas não ocorreram ainda. O texto pós-tribulacional de Apocalipse 19, 6, 7 não diz que as bodas já foram celebradas há 7 anos, como ensinam os pré-tribulacionistas, ao contrário, diz que as bodas ainda viriam a ser celebradas. Se no final da tribulação há o anúncio que as bodas estavam chegando, é porque elas só chegariam depois disso. Portanto, a conclusão lógica que se chega é que Cristo comemorará as bodas conosco no milênio, que se inicia logo na sequência, e não no céu antes da tribulação. O verso 10 é um interessante relato de João tentando se prostrar diante do anjo, e sendo repreendido por causa disso. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore e proscuneu a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19 horas e 10. Como vemos, João praticou proscuneu, adoração, ao anjo, isto é, ele se ajoelhou e se prostrou em homenagem ou reverência expressando respeito a ele, mas qual foi a reação do anjo? Aceitou numa boa, exatamente como os católicos pensam que tem que ser. Ao contrário, disse um sonoro não faça isso, que todos os católicos deveriam ouvir, seguido de um, adore a Deus, que é o que os evangélicos estão sempre dizendo. Portanto, o anjo considerou aquele ato como sendo um ato idólatra, de adoração, e que deveria ser dirigido somente a Deus. Nós não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de ninguém menos que o grande apóstolo João, o discípulo amado, o escritor de um evangelho, de 3 cartas pastorais e do Apocalipse, do discípulo amado, João 13, 23, que conviveu com Jesus durante 3 anos até a crucificação, que guiou as igrejas cristãs por décadas, inclusive dizendo, guardem-se dos ídolos, 1 João 5, 21. Portanto, não estamos falando de um pagão, ou de um idólatra, de um ignorante qualquer que não saiba a diferença entre adorar e venerar, que não fosse monoteísta ou que pensasse que aquele anjo era um deus. Certamente, o apóstolo pensava que se prostrando diante do anjo não estaria cometendo idolatria, mas estaria apenas o reverenciando, exatamente como os católicos dizem fazer com as imagens dos santos. Mas o anjo, ao invés de interpretar dessa maneira, condenou a atitude de João considerando um ato idólatra, que somente poderia ser dirigido a Deus. Esse anjo protestante rebelado não disse isso à toa.
Isso só está na Bíblia porque Deus sabe muito bem que é possível que alguém monoteísta, cristão, que sabe que só se deve adorar a Deus e que sabe bem a diferença entre um ídolo e um humano, ou anjo, mesmo assim cometa idolatria se prostrando diante de alguém que não seja Deus. Pois este ato é condenado biblicamente, salvo quando é apenas um cumprimento natural entre duas pessoas como fruto da tradição e cultura de toda uma sociedade, como é o caso dos patriarcas no Antigo Testamento, ou dos japoneses até hoje. Obviamente essa não é a realidade no Brasil. Católicos se prostram diante de imagens de pau e de pedra para prestar-lhes culto, coisa que já no tempo do Novo Testamento era proibido. Mas os católicos se superam, não apenas se prostram diante das imagens, como também rezam a elas, pedem intercessão, entoam louvores, tocam, beijam, levam em procissão, enchem os templos com elas, fazem promessas a elas, as cultuam. E mais uma série de coisas que nem Cornélio, et. 10, 25, 26, nem João, 19h10, fizeram, e foram repreendidos por muito menos. E depois dizem que só veneram. No final do capítulo, há o relato de como Jesus e o seu exército destroem todos os ímpios que haviam restado na terra, versos 17 e 21, restando assim apenas os santos ressurretos ou arrebatados para passar o milênio na terra. Apocalipse 20. Nos versos 1 a 3, há o checkmate em toda a baboseira milenista e pós-milenista, no texto que diz: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, Apocalipse 21:3. É preciso entender que, na visão preterista, a grande tribulação é a guerra entre Jerusalém e Roma, que se culminou em 72 DC, com a destruição do Templo de Jerusalém. Como o milênio é pós-tribulacional, então para eles o milênio se estende de 72 DC até o dia da volta de Jesus. Mas essa teologia cria inúmeros conflitos com a Bíblia, uma vez que o texto é claro em dizer que no milênio Satanás estará preso, e não solto. Olhe o mundo à sua volta e me diga que o diabo está preso. Guerras, assassinatos, estupros, violência generalizada, drogas, prostituição, adultérios, pedofilia, promiscuidade cada vez mais crescente. Se Satanás está preso hoje, então imagine como o mundo estaria se ele estivesse solto. Deveríamos esperar que o mundo antes de 72 DC, Satanás solto, fosse infinitamente pior do que o mundo depois de 72 DC, Satanás preso. Mas é a mesma porcaria. Não mudou nada. Satanás não foi preso coisa nenhuma. A teoria de que Satanás está preso é fruto do malabarismo dos preteristas em seu desespero de tentar conciliar os dados bíblicos com sua linha escatológica, e esta incompatibilidade dá nisso uma teologia furada que qualquer menino de 5 anos consegue perceber os erros grotescos. É uma teologia de costura e remendo. Se certo dado claramente contradiz a doutrina deles, eles preferem dar cambalhotas de exegese para enfiá-la dentro da teologia assim mesmo, do que voltar atrás e reconhecer que estão errados. João segue falando agora da ressurreição dos mortos. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, Apocalipse 24:5. Dizer que essa ressurreição é meramente espiritual e significa somente que durante o milênio presente a Igreja está reinando com Cristo no céu é ferir a exegese e o bom senso. Para os imortalistas, a Igreja já estava reinando antes de 72 DC, portanto, antes do milênio dos amilenistas. O que mudou? Nada.
É um milênio de mentirinha, que não muda nem altera uma vírgula do que aconteceria caso ele não existisse. Fantasia pura. Dizer que a igreja no céu estará vencendo ou reinando é redundância total. Desnecessário. É lógico que no céu há vitória. Mas João parece estar dizendo bem mais do que isso. A ressurreição aqui é literal, ao final da grande tribulação que está por vir. O principal ponto de disputa é se aqui a ressurreição física é somente dos mártires, ou se os mártires representam todo o povo de Deus. Embora eu já tenha defendido a primeira posição, hoje penso que a segunda seja bem mais defensável, especialmente com base no texto de 1 Tessalonicenses 4:13-18, quando Paulo vai consolar os parentes falecidos dos Tessalonicenses com a esperança de que eles os viriam novamente por ocasião da ressurreição, e não em um estado intermediário no céu, como creem os imortalistas, e diz que isso ocorrerá na volta de Jesus. Portanto, aqueles santos que já haviam morrido ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, e não ao final do milênio. Isso me leva a crer que os mártires aqui são uma representação de todos os salvos, de todas as eras. De que forma isso pode ser possível? Lembre-se mais uma vez que João trabalhava em cima de alegorias. Jesus disse que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. LC. 9:23. Paulo confirmou isso dizendo que eu morro todos os dias, 1 Cor. 15:31. Em certo sentido, portanto, todos os crentes são mártires, porque morrem para si mesmos, a fim de viverem para Cristo. Levando em consideração o ensino geral das Escrituras sobre ressurreição, juntamente com o fato de João trabalhar com alegorias e essa se encaixar bem, é provável, portanto, que a primeira ressurreição seja a ressurreição de todos os justos, e a segunda ressurreição, ao término do milênio, de todos os maus. Jesus então reina com a igreja na terra por 1000 anos, mas, ao final deles, João diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Apocalipse 27:9. Muitos têm me perguntado: quem é essa multidão que Satanás ajunta para atacar os salvos em Jerusalém? Os pré-tribulacionistas sugerem que sejam gerações posteriores de ímpios sobreviventes à grande tribulação, mas a Bíblia não fala de ímpios sobreviventes. Jesus disse que todos seriam destruídos por ocasião da sua vinda, Mt. 17, 26-30, comparando com a destruição de todos os ímpios no dilúvio, LC. 17, 27, e de todos os ímpios de Sodoma e Gomorra, LC. 17, 29. E é isso que 19:31 parece indicar, ao dizer que os demais e todos os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Então o texto não está falando de gerações posteriores de ímpios sobreviventes no milênio, período no qual só haverá justos na terra. Ele está falando de quem? A resposta está justamente no verso anterior, V5, que diz que há uma segunda ressurreição, após o milênio. Por inferência lógica, se a primeira ressurreição, como vimos, se refere a todos os justos, então a segunda ressurreição só pode se referir aos demais, ou seja, a todos os ímpios. Estes ímpios ressuscitam ao final do milênio, no mesmo momento em que Satanás é solto da prisão, e Satanás se junta a eles para uma batalha final contra Cristo e o seu povo em Jerusalém, a cidade amada, 20:09. O resultado disso é que os ímpios e Satanás são totalmente devorados pelo fogo, V9, aniquilados para todo sempre. A esperança de que eles os viriam novamente por ocasião da ressurreição, e não em um estado intermediário no céu, como creem os imortalistas, e diz que isso ocorrerá na volta de Jesus. Portanto, aqueles santos que já haviam morrido ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, e não ao final do milênio.
Isso me leva a crer que os mártires aqui são uma representação de todos os salvos, de todas as eras. O verso 10 tem sido utilizado por alguns imortalistas na defesa do tormento eterno do diabo, o qual não possui nenhuma base fora daqui. Mas tendo em vista que a besta é um sistema e não uma pessoa, dificilmente este tormento pelos séculos por séculos significa o que estamos acostumados a entender em livros histórico-literais, diferentes do Apocalipse, o qual é fundamentalmente alegórico e hiperbólico. F. Bruce, um dos maiores teólogos e eruditos de todos os tempos, reconheceu isso ao dizer que este verso ensina a total destruição do mal, ao invés de um tormento eterno impossível de ser sofrido por um sistema ou reino. Os dois prisioneiros anteriores evidentemente ainda estão aí, pois, junto com seu novo companheiro, serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Visto que a besta e o falso profeta são figuras representativas de sistemas, e não de indivíduos, está em vista aqui evidentemente a destruição definitiva do mal 4. Eu escrevi mais sobre isso neste artigo. No verso 13, João nos diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, Apocalipse 23 e 14. Este verso também é fatal para os imortalistas, pois eles creem que o Hades seja o inferno, um lugar de sofrimento com fogo, e também creem que o lago de fogo seja um lago de fogo literal, também com sofrimento. Então você já pode pensar na cena em que um lago de fogo literal é lançado para dentro de outro lago de fogo literal. Essa é a maravilhosa teologia imortalista, um inferno sendo lançado para dentro de outro inferno. Sensacional! Saindo do campo das loucuras e entrando no espectro bíblico, o Hades, o Sheol do Antigo Testamento, como eu escrevi neste artigo, não tem nada a ver com um lugar de sofrimento ou inferno, mas é, primariamente, a sepultura coletiva e universal de todos os mortos. Isso traz novamente sentido ao texto violado pelos imortalistas. O mar dá os seus mortos, e todos os corpos que estavam dentro dele, o Hades também, e todos os corpos que estavam na terra, e a morte também, e todos os corpos que já haviam deixado de existir e não estavam mais em algum local físico da terra. Nenhum trata de almas incorpóreas sendo religadas a corpos físicos, nem de inferno sendo lançado em outro inferno. Isso é bizarrice imortalista, fruto da teologia deturpada deles. O sentido básico do texto é que aquelas pessoas que haviam passado pela primeira morte agora passariam pela segunda morte, simbolizada pela figura do lago de fogo, que é a morte final e definitiva. A diferença entre a primeira e a segunda morte é que a primeira é uma morte temporária, porque existe ressurreição para o juízo e castigo, enquanto a segunda morte é eterna, porque o morto não irá ressuscitar para voltar à vida nunca mais. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21. Apocalipse 21 é um capítulo que necessita de poucas explanações, basicamente ele é a prova de que passaremos a eternidade na nova terra e não no céu, como se crê tradicionalmente. Se você quiser ler um estudo aprofundado sobre isso, clique aqui, que é onde eu explano sobre isso mais profundamente. Aqui eu irei apenas resumir o que o capítulo 21 de Apocalipse ensina sobre isso. No verso 1, é dito que Deus fez novo céu e nova terra. No verso 2, a nova Jerusalém desce do céu para a nova terra, se estabelecendo aqui, e não lá. No verso 3, é dito que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Note que não é o homem que vai até o tabernáculo de Deus, e sim o tabernáculo de Deus que então estará com os homens, e, por isso, Deus estará com eles, ao invés de dizer que eles estarão com Deus. Nesta nova criação de Deus, o mal estará para sempre eliminado, pois não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, v4.
O mal será definitivamente aniquilado, a morte será definitivamente vencida, Satanás será definitivamente destruído, os ímpios serão definitivamente liquidados, nunca mais haverá blasfêmia, maldição, gritos, clamor, dor, luto ou sofrimento algum em parte nenhuma do universo. Será a vitória definitiva e conclusiva da luz sobre as trevas. O mal receberá, de uma vez por todas, o seu golpe mais fatal. Nunca mais haverá nenhuma mancha de pecado, em parte alguma do universo. Ao invés de ser a perpetuação do pecado e do mal, será a eliminação do pecado e do mal. O que se segue é uma breve descrição de como será a cidade celestial que se estabelecerá na terra transformada, versos 10, 27. Apocalipse 22. No verso 2, aparece a árvore da vida, a mesma que estava no jardim do Éden, que concederia imortalidade a Adão e Eva caso eles a comessem, GN. 3:22. Mas eles não comeram desta árvore da vida, e foram expulsos do paraíso, o qual foi guardado com anjos para que nenhum homem tentasse entrar no jardim e comer da árvore da vida, GN. 3:24. Séculos mais tarde, acontece um evento universal e marcante na história da humanidade, o dilúvio, o qual devastou toda a Terra e mudou completamente a configuração do planeta. Clique aqui para ler mais a respeito. O dilúvio também destruiria o jardim, mas, segundo a tradição judaica, pouco antes do dilúvio ocorrer Deus decidiu trazer o paraíso terrestre para junto da sua presença, para que ele não fosse destruído no cataclismo. Assim sendo, o paraíso terrestre, jardim do Éden, sobe ao céu, se tornando um paraíso celestial. É por isso que no Novo Testamento vemos o apóstolo Paulo dizendo que o paraíso está hoje no terceiro céu, na presença de Deus, 2:12-2:4. Ali está a árvore da vida, imortalidade, da qual os seres humanos se afastaram, atraindo para si a mortalidade natural. Mas Deus nos deu uma promessa, chegará o dia em que este paraíso descerá novamente à terra, 21h02, ocasião na qual o homem desfrutará de imortalidade, comendo livremente da árvore da vida. O paraíso subiu aos céus para ser poupado da destruição da terra, mas voltará à terra quando a mesma for regenerada. O homem optou pela mortalidade quando decidiu desobedecer ao Senhor, GN. 3:4, mas desfrutará da imortalidade através daquele que por nós morreu e ressuscitou, pois ele próprio é a ressurreição e a vida, Jó. 11:25. Essa é a promessa que ele nos deu, a regeneração de todas as coisas, MT. 19:28, que voltarão ao seu devido lugar quando Jesus retornar em poder e em glória, ressuscitando os mortos e lhes dando vida eterna. E, assim, no mesmo lugar onde o primeiro Adão caiu, o segundo Adão reinará para todo sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Por Cristo e por seu reino. Lucas Banzoli, apologiacrista.com